E aí, pessoal, tudo certo? Se a prova da magistratura estadual está batendo na porta, essa aqui é a nossa revisão focada, aquele bate-papo para ir direto nos pontos de direito constitucional que mais importam. O nosso objetivo aqui é simples: clareza e foco total no que é essencial para garantir aqueles pontos preciosos. Beleza, mas com tanta matéria, por onde a gente começa, né? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão. Para a gente otimizar o tempo, que a gente sabe que é ouro, vamos nos concentrar naqueles pilares que são sempre decisivos no concurso. Então se prepara para uma revisão direto ao ponto, naqueles conceitos que realmente fazem a diferença. Então vamos lá, mergulhando de cabeça. E para começar, nada melhor do que ir direto no coração da Constituição, os direitos fundamentais. A gente vai focar num tópico que é um clássico de prova, que é como os tratados internacionais de direitos humanos entram no nosso direito. Olha, e aqui está um ponto que, sério, o examinador adora. A diferença entre o status de emenda constitucional e o status supralegal pode parecer simples, mas o pulo do gato está no detalhe do quórum. 2 turnos em cada casa do Congresso, com 3/5 dos votos. Guarda esse número, porque é ele que vai te salvar em muita questão de múltipla escolha. Aí a gente pensa, né? O que impede um novo governo de simplesmente apagar as conquistas sociais do governo anterior? É justamente esse princípio aqui, a vedação ao retrocesso social. Ele funciona como uma espécie de trava de segurança, garantindo que o básico, o núcleo essencial dos direitos que a gente já conquistou, não seja tirado de uma hora para outra. É a garantia de que, em matéria de proteção social, a gente não anda para trás. Ok, saindo um pouco dos direitos fundamentais, bora para outro tema que é figurinha carimbada em prova e que costuma dar um nó na cabeça de muita gente: a organização do Estado. Mais especificamente, como o poder de criar leis é dividido entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Essa tabela aqui é um verdadeiro mapa para entender como o nosso federalismo funciona na prática. O ponto que exige mais atenção é a competência concorrente. Pensa assim: a União cria as regras gerais do jogo, e aí os Estados e o DF entram em campo para complementar, para detalhar a lei de acordo com a sua realidade local. Entender esse fluxo é o segredo para resolver qualquer questão sobre conflito de leis. Se a União fica quieta e não legisla, o Estado assume o controle total. Mas atenção, se a União depois resolve criar uma norma geral, a lei do Estado, naquilo que for contrário, fica com a eficácia suspensa. É a norma geral federal que prevalece, beleza? Bom, agora vamos falar do futuro local de trabalho de quem está aqui se preparando: o Poder Judiciário. O nosso foco aqui são as garantias da magistratura, um tema que é, sem dúvida, o coração do concurso. 3 anos. Parece um número bobo, né? Mas é aquele detalhe que derruba uma galera na prova. Os 3 anos de atividade jurídica não são só um detalhe, são uma condição para entrar na carreira. Pode ter certeza que a prova vai te testar nisso, seja numa pergunta direta ou no meio de um caso prático. Aqui tem um macete para não confundir nunca mais. É fundamental separar as coisas. Pensa assim: de um lado, a gente tem as garantias que protegem a instituição, o prédio do judiciário, como a autonomia. Do outro, as garantias que protegem a pessoa do juiz, como a vitaliciedade e a inamovibilidade. As duas são vitais para que as decisões sejam imparciais, sem pressão de fora. E para evitar aquele conflito de interesse, sabe, o famoso tráfico de influência, existe a chamada quarentena de saída. A regra é muito clara: depois que se afasta do cargo, um juiz não pode advogar naquele mesmo tribunal por um período de 3 anos. Isso é um clássico de prova, porque testa o conhecimento sobre as vedações impostas à magistratura. A gente sabe, direito tributário pode ser um osso duro de roer, mas calma. Para a prova, a estratégia mais inteligente é focar nos princípios e, principalmente, nas exceções a esses princípios. É aí que o examinador gosta de pegar o pessoal. Esse princípio é a garantia do contribuinte contra sustos fiscais. É basicamente o governo sendo obrigado a avisar com antecedência. Mas, como quase tudo no direito, o mais importante para a prova não é a regra, mas sim saber quando essa regra não vale. E agora, atenção máxima. Essa aqui é a listinha de ouro das exceções. É aquela que o examinador torce para a gente esquecer. Seja por uma urgência, como em uma guerra, ou pela função de regular a economia, como o imposto de importação, esses tributos fogem da regra geral. É material perfeito para uma pegadinha. Para a gente fechar com chave de ouro, não adianta só decorar a lei, né? A gente precisa saber como os tribunais estão pensando, como a lei é interpretada no dia a dia. Vamos dar uma olhada em algumas decisões super importantes do STF e do STJ que tem tudo para aparecer na prova. Vamos começar com uma decisão que mexeu com as estruturas do país.
Ao derrubar a tese do marco temporal, o STF reafirmou a teoria do indigenato. E o que isso quer dizer na prática? Que os direitos dos povos indígenas sobre suas terras são originários, ou seja, eles vêm antes da própria criação do Estado brasileiro. Aqui a gente vê o direito acompanhando as transformações da sociedade. O STF, nesse julgamento, aplicou o princípio da igualdade e estendeu o direito à licença-maternidade para a mãe que não gestou o filho em uma união homoafetiva. É um tema super atual, com a cara das fases discursiva e oral do concurso. Essa súmula aqui veio para dizer com todas as letras que ninguém está acima da lei. Acabou aquela antiga blindagem que os governadores tinham. Agora, para que um governador seja processado por crime comum no STJ, não precisa mais da autorização prévia dos deputados estaduais. Caiu um filtro que era puramente político. E essa aqui é para quem gosta dos detalhes do funcionamento interno do judiciário. O STJ desvendou o processo de nomeação pelo 5º Constitucional. Ele chamou de ato complexo porque depende da vontade de um monte de gente, da OAB ou do Ministério Público, do Tribunal e do Poder Executivo. E a consequência disso é que, para desfazer esse ato, todo mundo que participou tem que concordar. E para a gente fechar, fica a reflexão. Como é que todas essas peças se encaixam? Como um direito fundamental, lá do começo da nossa conversa, dialoga com uma regra de competência legislativa, com as garantias de um juiz e com os princípios tributários. Pensar nessa grande engrenagem é o que transforma o conhecimento de pontos isolados numa compreensão de verdade do nosso sistema constitucional.